Fala pessoal, eu sou Marcelo Paiva pelo Projeto Ação e hoje a gente vai estar falando de um filme estonteantemente lindo aqui na review da semana. O filme é Guerra Fria de 2018, que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, perdendo para Roma, e também concorreu ao Oscar de melhor direção e melhor fotografia. Guerra Fria é um filme dirigido por Paweł Pawlowski com a atuação brilhante de Joanna Kulig, que faz o papel de Zula. Zula era uma garota polonesa que vivia ali na década de 40 na zona rural do país, e a gente está falando de uma época em que a União Soviética estava se reconstituindo de forma a pensar uma estratégia de vitrine cultural para a região. Então, o filme começa com esse arco, começa com uma inserção do governo na parte rural da Polônia, na figura de olheiros que estão buscando talentos locais para alçar a cultura polonesa nesse lugar de símbolo da nação, né, o símbolo da pátria. E o arco do filme continua desta forma, né? De um lado nós temos a Zula, no começo da sua vida, né, no começo da sua vida adulta, interpretando essa garota artista, cantora, que tem uma voz incrível, buscando lá, ali encontrar o seu lugar ao sol também nesse período, e esse olheiro que é o Victor, que é a serviço do governo polonês, vai até o interior da Polônia fazer uma audição com crianças e jovens da região para poder construir essa trupe artística que depois seria colocada ali como representação da Polônia. E a partir daí, o encontro desses dois personagens começa a história de um romance tórrido, de um amor assim avassalador que acontece entre os dois. Só que o filme está ambientalizado nessa época, então não deixa de falar sobre a macropolítica, sobre como a política soviética invadia a vida individual das pessoas, de forma geral, e como que isso impactou esse romance entre essas duas pessoas, né? Então a gente tem de um lado a Zula, que tem uma personalidade forte, tem uma personalidade decidida, que também quer construir sua carreira musical. E do outro lado nós temos o Victor, que é um cara mais tímido, um cara mais calado, um cara que está ali a serviço do governo, mas não é um cara que pensa que nem o regime totalitário de forma geral. E em algum momento, a vida deles começa a ter que tomar um rumo diferente, porque ele se vê forçado pelo governo totalitário a começar a inserir na cultura folclórica da região que eles fizessem performances que falassem sobre reforma agrária, sobre as bandeiras do governo soviético de forma geral. E isso incomoda bastante o Victor, porque ele é, na verdade, esse personagem artista livre, né, preso numa Polônia que cada vez mais se intromete na vida individual e na vida cultural das pessoas. E do outro lado da história, nós temos a Ioana, interpretando a Zula, que decide fazer o percurso ali dessa vitrine cultural. Então eles estão ali num impasse muito grande e de forma muito elegante o Paweł Pawlowski conta essa história de forma a correr pelos anos sobre o que aconteceu com o casal, sem necessariamente dar para você explicações muito redondas sobre o que aconteceu ano a ano. Né? Na verdade, o filme são vários encontros e desencontros entre esses dois personagens em diferentes países. Em algum momento, o Victor ele se exila, né? Ele vai para uma Paris boêmia tentar a arte dele, e a Zula ela chega onde ela quer chegar em termos de patamar artístico, cultural, e também vai ver a vida dela, se casa com um italiano, mas mesmo assim eles não deixam de pensar e projetar esse romance incrível que eles tiveram na época que eles começaram ali a encontrar esses talentos locais, rurais na região da Polônia. E o que eu acho mais elegante no filme é que ele é totalmente contado pela música e pela fotografia, né? A gente não está falando de uma fotografia acessório e nem de uma trilha sonora coadjuvante. A gente está falando pelo contrário. Esses dois elementos do filme, eles são tão importantes quanto o elenco minimalista, apesar de ter sim alguns atores secundários. Na verdade, o filme é inteiramente centrado na figura do casal Zula e Victor. Se você for ler algumas críticas na internet, você vai ver que fazem muitos paralelos com o livro do Kundera, do Milan Kundera, que é Insustentável Leveza do Ser, que eu sou apaixonado por esse livro também. De fato, a gente está falando de um mesmo arcabouço, de um mesmo background histórico, né? A gente está falando sobre uma época que a União Soviética estava ditando como se organizava a vida, não só cultural, mas a vida mesmo psicológica, né? Sobre como que as pessoas deveriam pensar e se orientar. E esse romance que atravessa décadas, que atravessa anos, e que se vende como um romance proibido, né? Na verdade, não é só o fator político que faz com que eles tenham diversos pontos de desencontro. O filme, por ser um filme que trata de uma longa duração, né, a gente vai passando por várias fases da vida da Zula, desde ela jovem ali, ainda ingênua, tentando a carreira artística, até o momento que ela se torna uma cantora oficial, se torna uma cantora que representa o símbolo da nação. A gente vai acompanhando o amadurecimento da Zula. E ela passa por todas as fases, a fase mais livre, a fase casada,
a fase que ela vai ter muitos ciúmes da vida do Victor independente em Paris. E para contar essa história, né, o diretor, o Pavel, ele vai contando isso de forma muito brilhante, ilustrando os sentimentos que a Azula tem, principalmente por meio da música. Então, se no começo a Azula está completamente imersa dentro dessa cultura folclórica, quase isolada da Polônia, na medida que ela vai florescendo, que vai se tornando uma mulher adulta, a Polônia também vai atravessando diferentes mudanças culturais, então você começa a ter uma outra trilha sonora acompanhando a história da própria Azula, e a gente está falando sobre a influência do jazz, a influência do rock. Esse filme é um filme para quem gosta de música, tá? Assim, e para fotografia também, porque são duas grandes aulas, eu diria assim, aulas mestres sobre como usar a fotografia a favor do filme, como usar uma trilha sonora que não é monótona, né? Ela é uma trilha sonora bastante colorida, porque ela vai dando conta de contar o que mudou. Porque, veja bem, em uma cena a gente tem a Azula em 1954 vivendo um casamento, e aí depois corta para 2, 3 anos depois, e a gente não sabe o que aconteceu entre uma cena e outra, porque o Pavel, o diretor, ele não quer fazer esse tipo de trabalho micro estruturado, né? Ele vai tentar contar essa história de forma mais geral, quase como uma câmera mais distante, acompanhando sorrateiramente esse casal. Mas a música dá conta de mostrar isso e colocar isso na tela para quem está assistindo entender o que se passa na cabeça da personagem. O filme é de tirar o fôlego, né? Não é à toa que ele consegue, como um filme que é do circuito europeu, entrar na rota das principais premiações norte-americanas, né? Ele vai ao Oscar, enfim. E, curiosamente, a atriz Joanna Kulig, ela não se via como atriz, né? Eu gosto de falar que ela se via primeiro como, ela mesma diz, se via primeiro como cantora, e que demorou muito para ela aceitar esse papel de também poder ser uma atriz. E houve muita interlocução. Eu li algumas entrevistas dela que conta que ela passou mais ou menos meio ano se preparando para fazer esse personagem. E o trabalho dela é de uma elegância assim, muito bem trabalhada. A forma como ela se expressa, os olhares se comunicam bastante no filme. Tanto os olhares que ela troca com o Victor, mas os olhares que ela lança para a escuridão, para o vazio, né? Porque a gente está falando de um filme também muito melancólico, muito silencioso, e eu acho isso um talento muito extraordinário do Pavel, porque ele consegue fazer um filme extremamente musicado, né? Ele está contando diversos momentos da música, da história da música, mas ele sabe muito bem intercalar isso com grandes silêncios, porque o silêncio também demanda atenção, né? Ele também está contando a história desse casal. Então é um filme excelente, é um filme, na verdade, que fez um sucesso ali atrás, porque concorreu ao Oscar, mas depois poucas pessoas falam dele. Talvez você conheça o trabalho do Pavel, porque o Pavel já tinha concorrido a outro Oscar anteriormente, pelo filme Ida, lançado em 2014, que tem uma grande interface com o filme Guerra Fria. Eles são todos pensados a partir do jogo de luz, né, um enquadramento mais preto e branco, uma coisa mais enclausurante. Mas a técnica do diretor é incrível, porque mesmo que a gente tenha um filme todo filmado e rodado numa tela quadrada, ele sabe muito bem usar outros recursos para dar vazão a essa cena. Então, em vez de ter aquela cena massacrante, né, entre os personagens presos ali em um espaço de tela muito curto, ele trabalha com muito jogo de espelho para dar profundidade nas cenas. Ele tem muita técnica, ele é um diretor muito sofisticado em termos de fotografia, em termos de corte, em termos de montagem de forma geral, né? A gente sempre tem uma música que está acompanhando sem roubar a cena e sem ser extremamente autoexplicativa, né? Porque, na verdade, quando uma música explica demais a cena, ela fica até um pouco redundante. Mas o filme, ele sabe trabalhar isso de forma minimalista. Então, não é trivial, é um filme que a gente aqui na Projeto Sala super indica que você assista. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem da review dessa semana. Não esqueçam de comentar aqui caso você tenha visto o filme. E nos vemos no próximo vídeo. Beijo, galera!